possamos, ó Deus, ter sempre e muitos dias na tua presença e andando contigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aí de pé, aqueles que têm Bíblia, abram Sagradas Escrituras no livro dos Salmos, Salmo 99. Nós iremos ler o Salmo todo, como também criando a conjuntura para tudo que nós vamos fazer no culto, também nos preparando para ouvir a mensagem do Senhor. Reina o Senhor, tremam os povos, Ele está entronizado acima dos querubins. Abale-se a terra, o Senhor é grande em Sião, e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque é santo. És Rei Todo-Poderoso, que ama a justiça. Tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque Ele é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes e Samuel entre os que lhe invocam o nome, clamavam ao Senhor e Ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem, eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes respondestes, ó Senhor, nosso Deus. Foste para eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu santo nome, porque o Senhor nosso Deus, porque santo é o Senhor nosso Deus. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações, nesse espírito de adoração. Louvemos ao Senhor com a Orquestra Shekinah. Conduzidos pela Orquestra Shekinah, em pé como estamos, cantemos ao Senhor.
poder sentar, meus amados irmãos. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, a sua fidelidade. Nós podemos testemunhar disso nessa noite. Completar mais um ano de vida como igreja, como uma comunidade local, é sinal da misericórdia do Senhor sobre nós. Muitas delas, de outras comunidades, ficaram já pelo caminho, mas nós ainda estamos de pé, não por causa de nós, mas porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. E nós vamos fazer uma oração de gratidão nesse instante, pelos 37 anos de vida desta amada igreja. Todos aqui que passaram, contribuíram, nós nos lembramos nesse dia. Agradecemos a Deus por toda a liderança que hoje trabalha ainda aqui e que já trabalhou, todos os irmãos que por aqui passaram. Queremos agradecer ao Senhor nessa hora, agradecer muito por tudo o que o Senhor tem feito por nós. Para essa oração, nós convidamos o reverendo Wesley, que nos eleve a Deus nessa oração de gratidão pelos 37 anos de vida da nossa igreja. Oremos ao Senhor. Soberano Deus e Pai amado, falta palavras em nossa boca, Senhor, para agradecer os teus feitos sobre nós. Nós queremos te louvar e te bendizer não só por este dia, Senhor, mas por toda a eternidade. Porque o Senhor nos concedeste a salvação, o Senhor nos resgataste para ti mesmo, Senhor. E nós queremos te agradecer porque o Senhor tem nos sustentado por todos esses anos. Amém. Queremos agradecer ao Senhor por cada vida que passou por aqui, por cada família que, através desta comunidade, ouviu a tua palavra, Senhor. Nós queremos te agradecer pela tua ação neste local. Obrigado, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador, é que nós oramos. Amém. Amém. Louvemos ao Senhor com o hino 307, com a orquestra Sequiná. Por favor, convidamos a igreja que fique de pé para cantarmos em alta voz esse hino que é muito bonito, sua letra.
Nesse momento nós vamos ouvir uma música especial com um grupo de jovens da Igreja Presbiteriana Bíblica do Brasil, de Vila Carolina, São Paulo, que está conosco, abrilhantando essa festa de gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Então, grupo de jovens, e na sequência, cantos congregacionais, também dirigido hoje pela orquestra. Nosso aniversário do presbitério, a gente sempre tem o costume, né, das igrejas participarem. A gente pediu licença às nossas igrejas para a gente aproveitar bem a orquestra no dia de hoje, e eles também conduzirão os louvores dos cânticos congregacionais ao Senhor. Então, depois do grupo de jovens, a orquestra nos conduzirá em 2 cantos.
estaremos cantando Hoje é Tempo.
Graças ao Senhor para sempre. Salmo 1, nossa liturgia hoje, todo o livro dos Salmos. Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que do devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhagens não murcham. Tudo quanto ele faz será bem sucedido. A hora de nós nos encontrarmos também a palavra não mais cantada, orada, mas agora exposta, pregada. E é com muita alegria que nós temos nesta noite o reverendo Francisco dos Santos conosco, grande amigo, servo do Senhor. Depois, no final dos agradecimentos, nós vamos fazer as nossas notas de registro de agradecimento. Pastor da Igreja Presbiteriana Bíblica de Vila Carolina, há 21 anos, à frente daquela igreja, que lidera, junto com o conselho dessa igreja, essa orquestra maravilhosa, que tem glorificado a Deus nesta noite. Nós vamos convidá-lo a vir até aqui à frente. Vamos orar para o reverendo Francisco, e ele terá o tempo necessário para fazer a exposição do tema, o Evangelho, para hoje, na perspectiva de Apocalipse. É isso mesmo. Hoje, Apocalipse 4, amanhã de manhã, Apocalipse 5, e amanhã à noite, Apocalipse 6. O banquete será servido, eu tenho certeza disso. Amém. Vamos orar. E daremos ao Senhor por todos os benefícios que tu tens feito. Faremos o caso da salvação, invocaremos o teu nome, e o que nós devemos fazer é tentar, com todas as nossas forças, obedecer ao Senhor, porque tu tens sido bondoso de geração em geração. Tua misericórdia é até 1000 gerações, a tua ira só alcança 3 de nossas gerações. Tu és muito mais misericordioso, muito mais jordano, muito mais compassivo do que imaginamos. Todos os dias a misericórdia se renova sobre nós, e nessa manhã se renovou, para que a gente esteja aqui glorificando o teu nome. Te adorando, Pai. Receba a nossa adoração, se apiede de nós. Ao invés de nós oferecermos um presente ao Senhor pelos 37 anos de existência dessa igreja, é o Senhor que está nos dando um presente. À noite, na tua presença, louvores maravilhosos. Eu tenho certeza, Senhor, fale conosco através do teu servo. Use poderosamente o teu servo, a glória do teu nome. Abre os nossos olhos do nosso coração para entender a tua palavra. A nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Boa saúde, irmãos, na graça, paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Quero expressar aqui os sinceros agradecimentos pelo convite que nos foi feito para falar de um tema muito rico, e ao mesmo tempo que nos traz certamente grande responsabilidade. Agradeço ao reverendo Sandro, juntamente com o conselho de sua igreja, pelo convite que nos foi confiado. Também, de modo breve, quero dizer à igreja que fomos muito abençoados com a presença do reverendo Sami e sua família em nossa igreja. Deus, naquele fim de semana, nos proporcionou um banquete do céu. E eu acredito que, embora seja muito bom para nós estarmos aqui nesta noite, neste dia, mas aquela ida do reverendo Sami
sinceramente falando, nos deixou endividados. E nós não poderíamos fazer outra coisa, senão essa que nós estamos fazendo aqui. Certamente que eu fico muito feliz com os irmãos, o conjunto musical, ter aceito esse desafio, esse convite, para estarem aqui neste momento tão importante para a igreja do Parque Novo Mundo. Prezados irmãos, esse momento também é de extrema riqueza para mim. Enquanto nós aqui sentados estávamos, conversando alguma coisa, alinhando algumas coisas, a minha memória viajou para 33 anos atrás. À minha esquerda, mais ou menos ali onde está sentada a nossa irmã Rose Casanova, eu recebi o convite de minha esposa para vir pela primeira vez entrar numa igreja evangélica. E naquele dia, Deus atraiu meu coração a Ele. E já faz 33 anos que nós estamos nessa empreitada do reino do nosso Deus. Então esta igreja guarda para mim algo bastante especial. Foi neste lugar que Deus usou os instrumentos dele para me alcançar para o seu reino. E isso nos traz muita alegria. Outras coisas, além do que nós vamos dizer, podemos conversar depois, porque há muito certamente para dizer de muitos irmãos e que há muitos anos não vimos mais, e estamos tendo o prazer nessa noite de poder revê-los. Mas esse é um assunto que ficará para depois. Vamos para aquilo que essas músicas tão bem preparadas e executadas apontaram. Eu não fiquei em dúvida sobre o que essas músicas apontaram para nós. Elas apontaram para o centro desta igreja, para este lugar onde me encontro agora, de onde é proferido a santa palavra do nosso Deus. E é a ela que nós vamos agora, a fim de sermos por ela admoestados, encorajados, desafiados, consolados, para tão somente a honra e glória do nosso Deus. Apocalipse 4. Apocalipse 4. Assim nos diz a santa palavra do nosso Deus. Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo,
que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não têm descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória e a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Temos aí, irmãos, prezados irmãos, lido a palavra do nosso Deus. Irmãos, conforme anunciado pelo reverendo Sami, o assunto que estaremos abordando nestes dias é o Evangelho para hoje na perspectiva, na visão de Apocalipse. O que tem sido dito é que o mundo mudou e as pessoas estão diferentes. E o argumento que se usa é que, já que o mundo mudou e as pessoas estão diferentes, nós precisamos adaptar o Evangelho a fim de aculturá-lo para os dias de hoje. Prezados irmãos, eu não tenho nenhuma dúvida que o mundo está mudando. Eu não tenho muita certeza que as pessoas estejam melhorando. Mas de fato o mundo está mudando. Mas nós não estamos convencidos que o Evangelho muda. O Evangelho que Deus nos deu é o Evangelho eterno. O mundo pode mudar. As pessoas podem de fato estar mudando. Mas as pessoas não estão melhorando. Mas a certeza que temos, à luz do tema que temos a desenvolver neste livro, o Evangelho não muda. O Evangelho é o Evangelho eterno. Esse tema, o Evangelho para hoje, será desenvolvido, prezados irmãos, na perspectiva do livro de Apocalipse. Então devemos perguntar: qual é a mensagem deste livro? Qual é a mensagem do livro de Apocalipse? Eu não sei se porventura a sua resposta seria uma daquelas que a grande maioria vai nessa direção. A grande maioria pensa no livro de Apocalipse como um livro de futuro, como um livro que narra, registra apenas profecias.
Mas nós queremos dizer que o livro de Apocalipse, muito embora traga de fato profecias, de fato ele é um livro que trata de coisas que ainda sucederão, acontecerão no futuro. Mas o livro de Apocalipse não trata apenas desse assunto. O livro do Apocalipse trata de assunto presente. E como nós estamos no ano de 2000 e pouco, o livro do Apocalipse trata de assunto passado. Trata de coisas que estão acontecendo nos dias de hoje. E certamente de assuntos que vão se realizar num tempo futuro. Se voltarmos à pergunta, qual é a mensagem do livro de Apocalipse? E nós vamos ver, ou responder, dizendo que a primeira frase do primeiro versículo do primeiro capítulo nos diz a respeito do que é o livro. A primeira frase do primeiro versículo do primeiro capítulo nos diz, abre esse livro dizendo, revelação de Jesus Cristo. Certamente, prezados irmãos, a razão por que hoje falamos de Evangelho é por causa de Jesus. Jesus é a razão da palavra Evangelho existir. Uma vez que Evangelho fala de boas novas, Evangelho fala de boas notícias, Evangelho nos fala das novas de alegria, que Deus, o Criador, está em Jesus Cristo, o Salvador, salvando pecadores, salvando vidas. E quando nós olhamos para o capítulo 1, nós vemos que Jesus Cristo é descrito nesse capítulo 1 de forma grandiosa, gloriosa. É Deus majestoso, é Deus glorioso. Ele anda no meio dos candeeiros, que são suas igrejas. Ele tem as estrelas nas mãos, que é uma simbologia dos servos de Deus, que conduz as igrejas. A descrição de Cristo no capítulo 1 é uma descrição de um Cristo glorioso, de um Cristo vencedor, de um Cristo que vem para vencer e que está cheio de glória. Quando nós chegamos no capítulo 2, aí nós temos o início da mensagem dessas 7 igrejas, que são igrejas representativas. Elas não eram as únicas existentes naquele mundo, mas eram igrejas que representavam as demais igrejas. Todas as igrejas daquela época, e elas ainda são representativas de todas as igrejas de todas as épocas. Ou seja, aquelas igrejas de alguma forma estavam também nos representando as igrejas, variadas igrejas que temos neste lugar aqui nessa noite. E Jesus é apresentado como aquele que conhece de forma profunda a igreja. Ele conhece as obras da igreja. Ele conhece onde está a igreja. E ele sabe o que cada igreja está enfrentando nas suas lutas. A primeira igreja que aí nós vemos é a igreja de Éfeso. Uma igreja conservadora, uma igreja tradicional, que conservava a sã doutrina, uma igreja trabalhadora, fiel nas provas, mas que havia perdido o seu encanto, o seu amor pela pessoa de Jesus Cristo. A igreja de Esmirna, conforme Jesus Cristo, escrevendo essa igreja, ela é pobre aos olhos dos homens, mas rica aos olhos de Cristo. E aqui temos na igreja de Esmirna uma igreja sofredora, perseguida, pobre, caluniada, aprisionada, enfrentando a própria morte. Mas é a única igreja que recebe elogios da parte de Jesus Cristo. Essa carta à igreja de Esmirna é uma carta de encorajamento.
mostrando, prezados irmãos, que a vida cristã não está sendo contemplada, não tem como essência apenas uma vida feliz, uma vida tranquila. A igreja de Pérgamo tem gente tão comprometida com Deus ao ponto do martírio, mas tem também gente que cai na sedução do pecado. Uma igreja que se acomodou ao pensamento de tudo aquilo que estava à sua volta. Temos a igreja de Tiatira, uma igreja que está trabalhando mais do que trabalhava no início da sua carreira, mas muito trabalho sem vigilância não agrada a pessoa de Cristo. Essa igreja chegou ao ponto de permitir que a imoralidade sexual adentrasse para a sua igreja. Bem, prezados irmãos, nós teremos outras oportunidades para falar um pouco de forma sintetizada dessas igrejas, mas nosso propósito é apenas introduzi-la dizendo que Jesus Cristo, no capítulo 2 e 3, ele é apresentado como aquele que conhece a igreja. Ele é apresentado como aquele que sabe onde a igreja está. Ele é apresentado como aquele que sabe o que a igreja está enfrentando. 7 igrejas representativas. Qual é a mensagem que Deus, através de seu servo, dá a estas igrejas? Essas mensagens vão ter início no capítulo 4. E no capítulo 4, então, nós vemos Deus falando a João: eu tenho alguma coisa a dizer a vocês. Sejam vocês igrejas mornas, como nós vamos ter uma igreja morna. Seja você uma igreja morta. Seja você uma igreja fiel. Seja você uma igreja que permite que a imoralidade sexual adentre para o seio da igreja. Eu tenho uma mensagem para vocês. Então, prezados irmãos, o que é o Evangelho para os nossos dias, na perspectiva de Apocalipse? O Evangelho para os nossos dias, na perspectiva do livro de Apocalipse, nos fala de um Deus Salvador, que não desiste da sua igreja. Nos fala de um Deus Salvador, que a despeito do pecado, dos pecados que adentram o seio da igreja, Ele não desiste dessa igreja. É isso que nós podemos ver, uma vez que há muitos pecados e fraquezas nessas igrejas. Mas a despeito disso, o livro do Apocalipse não para no capítulo 3. Deus tem uma palavra para essa igreja. Deus tem uma palavra para você nesta noite. Nós não sabemos como você tem andado como pessoa de Jesus Cristo. Se você tem se caracterizado como algumas dessas igrejas, como pessoa fiel, a despeito dos sofrimentos, ou se você já tem aberto o seu coração para o presente mundo, e apesar de estar na igreja, é uma pessoa que caminha também com o mundo dentro do coração. A despeito disso, Deus tem essa noite uma mensagem para a sua vida. A despeito disso, Deus ainda não desistiu de você. A razão para isso é que Apocalipse não para no capítulo 3. Mas há uma mensagem para a igreja do Senhor Jesus Cristo. No capítulo 4, o Evangelho para hoje, na perspectiva de Apocalipse, nos fala, estou sintetizando o capítulo 4, nos fala que o Deus das Escrituras está no trono, na sala de comando do universo. Essa é a mensagem, prezados irmãos, que nós vamos encontrar no capítulo 4. Deus está no trono
na sala de comando do universo. Quando olhamos para o versículo 1, nós vemos Deus fazendo um convite ao seu servo João, que está exilado numa ilha prisão, numa ilha para onde se enviava assassinos, homens perversos, homens que eram deserdados completamente dos seus bens e de suas famílias. O servo de Deus, João, o apóstolo, fora jogado nessa ilha prisão chamada Patmos. E quando nós abrimos, ou quando nós olhamos para o verso 1, nós temos um convite. Nos diz: depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui. O que Deus, prezados irmãos, está falando ao homem, ao seu servo que sofre grandes sofrimentos, que passa por grandes angústias, que é arrancado do seio de seus familiares, que perde o convívio com a sociedade por causa de Jesus Cristo, por causa da palavra do Senhor. Nós vemos Deus dizendo: João, sobe para aqui. Eu tenho algumas coisas para lhe dizer, João. Sobe para cá. Nós temos, prezados irmãos, aqui um convite feito a João: vem aqui para cima, e eu tenho uma coisa para te mostrar. E aqui, prezados irmãos, nós estamos certamente hoje, alguns pastores, colegas, pregadores do Evangelho. Certamente que, prezados irmãos, nós temos aqui o ensinamento de onde nós devemos começar o nosso ministério para a nossa igreja. E o lugar onde nós devemos começar o ministério para a nossa igreja é naquele lugar onde Deus se revela a nós e nos mostra o que nós devemos fazer como pregadores do Evangelho. Certamente que há uma preocupação tomando conta de muitos pastores nos nossos dias. E a grande preocupação, por exemplo, é: será que eu prego isso? Será que eu ensino essa verdade? Porque isso parece estar na contramão do pensamento moderno. Será que isso vai agradar as pessoas? Será que isso vai me deixar bem com a igreja, com o povo de Deus? Prezados irmãos, não comece com o povo. Não comece o seu ministério pela sua igreja. Comece o seu ministério pela palavra. É isso que Deus está dizendo a João. Deus está dizendo a João: João, você não vai ter nada para falar se eu não te revelar. Você, como pregador, não vai ter nada a dizer, nem como apóstolo, você tem nada a dizer se eu não te dizer, se eu não te revelar as coisas que você precisa dizer. Onde nós devemos começar, prezados irmãos? Nós devemos começar onde Deus começa conosco. Nós, pregadores do Evangelho, não temos a missão de encher a igreja. Eu não quero com isso dizer que não seria da alegria do meu colega, reverendo Sami, ter a igreja dele do jeito que está a igreja aqui hoje. É certo que é muito agradável termos os nossos prédios cheios de gente, transbordando de pecadores arrependidos. Mas nós não temos a missão de encher a igreja. Nós temos a missão de sermos porta-vozes do reino de Deus, começando onde Deus nos chama para começar. É isso que Deus está dizendo a João. Começa daqui, João. Sobe aqui para cima, porque se eu não te revelar alguma coisa, você não vai ter nada para dizer a essas igrejas fracas,
a essas igrejas que já se corromperam, a essas igrejas que já se misturaram com a presente sociedade, a essas igrejas que quase não têm mais identidade, porque olhando para o mundo e olhando para a igreja quase que não se nota a diferença. João, eu tenho uma mensagem para você, sobe para cá, João, porque é essa palavra que eu vou lhe dar, que você deverá transmitir às igrejas, às minhas igrejas. Aqui está Deus, prezados irmãos, com voz de trombeta nos convidando na pessoa de João: venha para a minha presença, eu tenho algo para lhe dizer. Eu gosto também, prezados irmãos, de pensar em João aprisionado na ilha de Patmos, porque de uma certa forma todos nós estamos em Patmos. Nós ainda vivemos num mundo de agrúrias, de sofrimento e de dor. Nós ainda vivemos e vamos viver um pouco mais, e vamos provar um pouco mais, caso nosso Senhor não volte logo. Vamos provar um pouco do dessabor de sermos servos e servas de Deus, nesse mundo distanciado do Senhor. Então, de alguma forma, nós vivemos em Patmos. E o que Deus está dizendo para João, prezados irmãos, e por meio de João dizendo a você nesta hora, nesta noite, Deus está dizendo: João, Patmos não é a única realidade da vida. Ou seja, ainda que você esteja vivendo em Patmos, você pode subir para a presença de Deus. Você pode desfrutar da comunhão bendita com o Senhor Jesus Cristo. E é interessante, irmãos, que essa comunhão, que essa chamada, que esse convite que Deus está fazendo a João, é alguma coisa que fora proibido lá no Jardim do Éden. Porque quando os nossos pais pecaram, anjos, querubins foram lá postos com espadas flamejantes, não permitindo que o homem voltasse a ter aquela comunhão que ele tinha antes com o Criador. O que Deus está dizendo para João: João, eu vou quebrar a regra aqui com você. E aquela comunhão que eu tive com Adão antes do pecado, eu quero ter com você. Sobe, João, vem aqui para cima, porque eu tenho coisas importantes a lhe comunicar, que você certamente vai poder comunicar às minhas igrejas. Nos versos, final do verso 1, nós lemos que depois de Deus ter dito a João: sobe para aqui, sobe para aqui, e ele disse: eu te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Interessante, prezados irmãos, que quando nós olhamos para o que Deus está dizendo, Deus não está dizendo para João que Ele não vai mostrar coisas a João, coisas que ele gostaria que acontecessem, ou que ele esperaria que acontecessem. Deus está dizendo para João: João, sobe para aqui, vem aqui para cima, que eu vou te mostrar as coisas que devem acontecer. O que João está aprendendo aqui, prezados irmãos, com o Evangelho para os nossos dias, na perspectiva do livro de Apocalipse? É que Deus é o Deus do futuro. É que Deus é aquele que controla todas as coisas. Eu não sei, você não sabe o que vai nos acontecer, por exemplo, à meia-noite, às 11 da noite, às 10 horas da noite. Mas o que Deus está dizendo para João é que Ele é o Deus que controla o futuro. Imagine, prezados irmãos, para João, um homem exilado por causa da palavra e do testemunho de Jesus. Imagine para João, que já havia visto muitos dos seus companheiros tombarem pela espada do inimigo. João é o apóstolo mais velho, é o que vive mais. Então, nessas alturas, pode ser que ele já tivesse visto, tido notícia de que os seus companheiros já tivessem todos tombados, por causa de Deus, por causa do seu testemunho, por causa da palavra do Senhor.
significado, irmãos, teve essa palavra para João, quando Deus está dizendo: João, eu sou aquele que controla o futuro. Vem para cá, e eu vou dizer para você as coisas que em breve devem acontecer. A grande maioria, realmente, irmãos, das coisas que Deus vai revelar a João, tem a ver aqui com perseguição, com julgamento, principalmente perseguição à igreja. Mas Deus está dizendo para João: mesmo estas coisas estão em minhas mãos. Este é o evangelho, prezados irmãos, que nós devemos pregar nos dias de hoje. Um Deus que tem pleno conhecimento do futuro. Porque na verdade para Ele não há passado e futuro. Ele é o eterno presente. É o Deus do tempo presente. Meus irmãos, este é o Deus da Bíblia. Este é o Deus que precisamos pregar. E o conhecimento deste Deus, sendo que Ele é, deveria ser realmente de grande encorajamento, tanto para João, um homem que sofria as mãos do império, um homem que sofria as mãos dos seus próprios contemporâneos, e certamente que deve servir de grande encorajamento para a grande juventude cristã dos nossos dias. Certamente que isso deveria nos inspirar, irmãos, nos levar a sair a campo, botar o nosso rosto para fora e dizer nas universidades e dar testemunho nos bancos das escolas deste mundo, deste Brasil. Não termos vergonha do nosso Cristo no local de nosso trabalho, porque este Deus, prezados irmãos, o Deus de João, o Deus do livro do Apocalipse, é o livro que controla o futuro. É Ele que de fato controla todas as coisas. E esta é uma imagem, certamente, prezados irmãos, gloriosa. Versículo 3, aliás, versículo 2, nós vemos que João imediatamente nos diz: eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. A palavra trono aparece 67 vezes no Novo Testamento. 47 vezes ela aparece no livro do Apocalipse. 12 vezes ela aparece no capítulo 4. Então, qual é o tema desse capítulo? É de que o Deus, para o evangelho dos nossos dias, está no trono, na sala de comando do universo, de onde Ele comanda todas as coisas. Então nós vemos, prezados irmãos, que essa é a palavra que Deus dá a João: Deus assentado no trono, Deus comandando do trono todas as coisas. Esse é o Deus da Bíblia, prezados irmãos. Esse é o Deus que nós precisamos pregar nos nossos dias. É o Deus que controla todas as coisas. É o Deus que deveria acalmar os nossos corações à luz do que nós temos visto acontecer na nossa sociedade. É o Deus que deveria acalmar os nossos corações quando olhamos para o campo da política brasileira, onde nós olhamos e ficamos assustados, e ficamos às vezes enojados, e ficamos muitas vezes decepcionados. O Deus da Bíblia, prezados irmãos, é o Deus que deve trazer alento ao nosso coração, porque é o Deus que controla todas as coisas. E a partir do verso 3, irmãos, quando o apóstolo vai começar a descrever a pessoa de Deus, nós vemos aí no verso 3, onde lemos: e esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Quando nós olhamos aqui para esta visão que Deus deu a João, a impressão que nós temos é que João
ele teve muita dificuldade para descrever o que ele estava vendo. E certamente que João não está descrevendo aqui a essência do que ele está vendo. Mas ele fica aqui meio que procurando palavras, que procurando coisas. E ele então começa a pensar e a se lembrar das coisas mais bonitas e mais belas que ele conhecia. E ele então entende que uma maneira prática dele descrever o que ele está vendo é descrever em forma de cores. E João começa pela pedra, pelo jaspe. Ele diz que Deus é semelhante no aspecto, a pedra de jaspe, a mais cristalina, a mais pura, a mais transparente, sem nenhuma poluição, seria o nosso diamante. Há uma abundância de luz que emana dessa pedra. É o simbolismo que João utiliza para descrever Deus. Então, se você estivesse perguntando, como é que você está descrevendo Deus, João? E ele iria lhe dizer que Deus resplandece em cores. Mas ele não para. O texto diz que era semelhante no aspecto à pedra de sardônio. E se nós perguntarmos por que João acrescenta sardônio, e a razão é porque o jaspe não era suficiente para descrever a beleza e a glória de Deus que João realmente está a contemplar. E de sardônio, cor vermelha muito profunda, cor de sangue, a mais translúcida que existe. Por quê? Eu creio que isso, irmãos, fala do julgamento de Deus, porque o Deus que está em todo o seu resplendor e em toda a sua maravilha, beleza, riqueza e abundância de luz, e assentado sobre aquele trono, também é o Deus do juízo, também é o Deus do julgamento. Isso que nós estamos, irmãos, a dizer sobre as cores das pedras não deveria soar como algo estranho a nós. E muito menos levá-lo a pensar que o pastor está navegando, o pastor está delirando em algumas coisas. Quando nós lemos, por exemplo, o livro do Êxodo, especialmente o capítulo 28, nós vemos que o sumo sacerdote trazia na sua vestimenta, do seu peitoral, a vestimenta do juízo. Ele carregava no peito 12 pedras. E cada uma daquelas pedras vinham em cores, para avisar o povo de Deus, lembrar o povo de Deus, que Deus é um Deus santo como o jaspe, mas que Deus é igualmente um Deus justo, que opera com juízo como o sardônio. João continua, e ele diz que no trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. E certamente que ao falar de arco-íris, todos nós somos levados a Gênesis capítulo 9, versículo 13. Aquele arco-íris que nos foi dado como símbolo da graça e da misericórdia de Deus. O que Deus está comunicando a João? É que Deus não é apenas santo e justo, mas Ele é um Deus gracioso. O Deus da aliança eterna, o Deus que de fato está aliançado com o povo, e para os filhos de Deus, realmente isso trazia grande esperança, de que Deus ainda se mantinha em aliança com o povo. Interessante, prezados irmãos, que a tempestade veio depois do capítulo 5, capítulo 6 até o capítulo 22, é que nós vamos ver a tempestade, que chegarão as trombetas, chegarão os selos, as trombetas, as taças. Mas o arco-íris vem antes. Curiosamente, nós sabemos que não é assim que as coisas acontecem. O arco-íris normalmente vem pós a tempestade. Mas aqui, o arco-íris aparece antes da tempestade, mostrando que o pior já passou, e que os filhos de Deus podem descansar na presença grandiosa do nosso Deus. Nestas cores, prezados irmãos, nessas imagens, temos um quadro do Evangelho para hoje. Este é o Evangelho que temos de levar ao mundo.
Deus de santidade e esplendor, que está sentado sobre o trono. Ele é Deus deste mundo. Ele é o Deus daqueles que rejeitam e o rejeitam, quer eles saibam ou não, quer eles queiram ou não. Essa é a aliança eterna, meus irmãos, que será cumprida. O Deus da aliança é simbolizado por este arco-íris. Ele manterá a sua aliança. Deus está no trono e que seus propósitos estão sendo cumpridos. É essa a verdade que Deus comunica a João. Verso 4. João vê 24 anciãos ao redor do trono. O que isso significa? Alguém já disse, parece de forma muito acertada, que a melhor maneira de nós fazermos essas contas, ou olharmos para o número 24, é dividindo por 2. E dá 12. O que significa, o que simboliza os 24 anciãos ao redor do trono? A igreja do Antigo Testamento, 12 patriarcas. E a igreja do Novo Testamento, 12 apóstolos. O que essa figura comunica a João em questão de encorajamento, irmãos? É que João, prezados irmãos, vinha debaixo de grande perseguição. Via o império realmente levando muitos crentes à morte. Mas nessa visão que Deus dá a João, Ele está mostrando a João que a sua igreja, a igreja fiel, a igreja na sua totalidade, Antigo e Novo Testamento, está junto. Não há nenhum que se perdeu. Todos estão ali ao redor do trono. A igreja do Senhor Jesus Cristo unida ao redor do trono. E aqui, prezados irmãos, certamente o Evangelho comunica certamente uma verdade grandiosa. É que Deus não apenas não tem duas igrejas, uma igreja de judeus e uma igreja de gentios, mas uma verdade, prezados irmãos, que Deus comunica, que daquele que vos fala nessa noite tem sido muito caro, tem me trazido grandes e profundas reflexões. A verdade que o Evangelho para hoje nos comunica no livro de Apocalipse, irmãos, é que nós deveríamos tomar bastante cuidado como nós vivemos a vida como igreja. O que nós temos mais visto em nossos dias tem sido as divisões por todos os cantos, por todos os lugares. Eu, às vezes, sobre esse assunto, eu olho e vejo que eu estou me incluindo dentre os crentes que estão vivendo essa realidade. E eu vejo, irmãos, com grande tristeza, que parece que nós, crentes, igreja do Senhor Jesus Cristo, nos tornamos habilidosos em dividir, habilidosos em criar rachaduras. João vê a igreja. De que maneira? A igreja na sua totalidade, em redor do trono. A igreja adorando o Criador. Então, irmãos, é certamente verdadeiro que as divisões que ocorrem, e aqui eu não estou nem mesmo dizendo, por exemplo, sobre o número de denominações que existe, embora isso seja também algo trágico para as nossas vidas. Mas certamente que nós não nos enganamos, porque nós podemos ter dois crentes de mesma igreja vivendo em inimizade. Essa não é a vida, irmãos, que certamente Deus tem para a igreja. A vida que Deus tem para a igreja é uma igreja unida em torno de Cristo. Por isso, irmãos, a despeito das denominações diferentes que nos separam dos nomes, certamente que o livro do Apocalipse nos ensina que deve haver um esforço movido por cada um de nós em firmar comunhão, em firmar amizade, em firmar companheirismo. E eu não estou longe disso, querendo dizer que nós devemos aceitar
qualquer coisa ou coisas que porventura estejam erradas na prática de outras igrejas. Mas o que eu quero dizer é que, por exemplo, o que está acontecendo aqui nessa noite, e isso pode ser apenas um símbolo, certamente vai ser de grande importância para a vida dessa igreja. Então a unidade da igreja, a comunhão da igreja, ainda que dividida, ainda que separada, nas suas denominações, nos seus mais variados nomes, certamente, irmãos, não é algo que traz alegria para o nosso Deus. Dos versos 6 a 8 nós vemos que João, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. O que isso significa, irmãos? Quem são esses 4 seres viventes que estão ao redor do trono? Esses 4 seres viventes, irmãos, representam todo tipo de vida dentro da criação de Deus. Toda a criação de Deus ao redor do trono, adorando o Senhor. O que eles estão fazendo? Eles proclamam sem cessar a adoração contínua, louvor ininterrupto. Eles não descansam de dia e de noite. Por que eles agem assim, irmãos? Por que eles exercem uma adoração contínua? É porque não é possível, prezados irmãos, saber um pouco da grandeza de Deus, conhecer um pouco da majestade de Deus e ficarmos passivos diante desse Deus. Não é possível que nós vejamos toda essa glória do nosso Senhor e não caiamos em adoração ao nosso Deus. Por isso, esses seres viventes adoram dia e noite, sem descansar, a pessoa grandiosa do nosso Deus. E para nós concluirmos, irmãos, versículos 9 a 11, quando esses seres viventes derem glória e honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criadas. Quais são, irmãos, os objetos de adoração desses 24 anciãos, que agora se juntam às demais criaturas de Deus, prestando, devotando adoração, reverência ao grande Deus? Os remidos adorarão aquele que vive pelos séculos dos séculos. O livro do Apocalipse, o Evangelho para os nossos dias, prezados irmãos, nos chama para uma bendita adoração. Nos chama para um tempo em que nós venhamos sentir o gosto, o prazer de estar na presença de Deus. Venhamos a gostar de estar com o povo de Deus em santa e bendita adoração. Quais são os atos de adoração feitos pela igreja? A igreja se prostra, irmãos, diante daquele que está sentado no trono. A glória deles é glorificar ao que está sentado no trono. Então nós vemos, irmãos, a igreja do Senhor Jesus Cristo, que realmente caminha para esse estado de prazer, de êxtase, de encanto diante de Deus. E é possível, prezados irmãos, que nesse mundo corrido que nós vivemos, tão tomado de tantas coisas, a igreja de Cristo esteja perdendo o prazer pela adoração. A igreja venha a perder o encanto pela pessoa de Deus. E é possível que muitos já não possam cantar o cântico: quando estou com o povo de Deus, sinto a maior alegria. A alegria de estar na casa de Deus. Alegria, prezados irmãos, de fazer algo hoje que nós sabemos que será a realidade da vida eterna. E alguém já disse que a maior definição de fé para o povo de Deus é fazer hoje o que nós sabemos que faremos amanhã. Com que a igreja vai se ocupar no futuro? Com a adoração eterna.
Então, prezados irmãos, que nós nos achemos nos treinando nessa bendita adoração. As palavras da adoração: o que está sentado no trono é Senhor e Deus. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Ele é digno de receber a glória. Eles não são dignos de glorificar, por isso se prostram e depositam suas coroas diante do trono. O que está sentado no trono é o Criador de todas as coisas. O mesmo Deus, prezados irmãos, que criou tudo, sustenta tudo e levará ao mundo, a história e a igreja, a sua consumação final. Qual é o Evangelho, prezados irmãos, para os nossos dias? O Evangelho para os nossos dias, à luz de Apocalipse, nos fala de um Deus que está sentado no trono. O Evangelho para os nossos dias nos traz a mensagem, irmãos, de que nós podemos descansar, seja quais forem os seus problemas e suas preocupações. Você pode descansar, porque o Deus do Evangelho para os nossos dias, Ele está assentado no trono, de onde comanda todas as coisas. E assim, prezados irmãos, o meu, o seu, o nosso coração nessa noite, manifeste, evidencie de fato a fé que você diz ter nesse Deus, que comanda, que controla, que determina, que governa sobre tudo e sobre todos. Que assim Ele nos ajude, prezados irmãos, e nos abençoe. Amém. Louvado seja Obrigado. Louvado seja o nosso Deus pela palavra maravilhosa que acabamos de ouvir, sem pretensão nenhuma de resumir uma porção gloriosa do que nós ouvimos hoje. Mas poderíamos pensar, nós ainda estamos em Patmos, mas Patmos não é a única realidade. Deus está na sala de comando. Reverendo Francisco, nos lembra isso nessa noite. Em resposta a tudo que ouvimos, melhor é cantar. Cantar um hino que declarará esta verdade: reina sobre todas as coisas o Senhor. Reina é a canção que nós vamos cantar em resposta do que nós ouvimos, na tentativa de coadunar todas as partes desse culto para uma só propósito: lembrar Salmo 99, que nós lemos no começo, Salmo 100, Salmo 1, a palavra de hoje, todas as coisas, os cantos apontando porque Ele reina, meus irmãos. Descansemos nisso. Louvemos ao Senhor com a orquestra Shekinah. Fiquemos de pé.
Meus amados irmãos, nós vamos orar ao Senhor, encerrando o culto desta noite. Depois impetraremos a bênção apostólica com tríplice amém, mas você não vai embora, ainda temos algumas coisas preparadas para toda a igreja. Nesse momento eu gostaria de convidar o reverendo Luiz Ronilson Gil de Souza, membro deste presbitério paulista, para fazer uma oração final, agradecendo a Deus por este culto, pedindo que Ele aplique a sua palavra em nossos corações. Vamos orar. Nosso Pai Celestial, assistidos pelo Teu Santo e poderoso Espírito, em o nome do Teu muito amado Filho, nosso Supremo Senhor, incomparável Salvador Jesus Cristo, nós queremos, mais uma vez, te agradecer por este momento íntimo, singular, gracioso. Tu és a razão maior da nossa estada aqui neste lugar. Tu és o fim principal deste culto. Tu és a nossa porção. Tu és a nossa esperança. Tu és o nosso castelo forte. Tu és a nossa cidadela. Tu és a razão do nosso viver. Muito obrigado porque mais uma vez ouvimos a tua voz, pela instrumentalidade do teu servo, reverendo Francisco. Muito obrigado porque fomos relembrados de que o Senhor está no trono, jamais sairá desse trono. E desse trono o Senhor reina e reina com perfeição. Faça-nos, nosso Senhor, a lembrarmos mais e mais, muito especialmente nesse pátio no qual estamos vivendo, nesse processo, nessa peregrinação, porque o Senhor está no trono, nós chegaremos na nossa cidade celestial, nós chegaremos no novo céu e na nova terra. Exaltado seja o teu nome, glorificado seja o teu nome, que esta amada igreja prossiga te amando, te obedecendo e te glorificando, independentemente das circunstâncias, das intempéries da vida. E o Senhor prossiga sendo o seu bem maior, a sua razão de ser. E prossiga sendo para esta igreja o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Amém. Assim oramos, nosso Pai Celestial, gratos, em o nome do nosso Messias Rei, Cristo Jesus, a quem devemos todo o amor, obediência e glorificação, hoje e eternamente. Amém. Amém. Agora, irmãos, recebais a bênção. Vós que não era povo de Deus, mas sois agora povo de Deus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça levantar o seu rosto sobre ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e vos dê a paz. Que a graça do nosso amado e suficiente Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a manifestação do Santo Espírito de Deus, seja em todo sobre todos vós, hoje e para todos sempre.